Olá pessoal, estamos retornando hoje mais uma aula de História. Hoje vamos dar uma outra caminhada na África. O nosso tema hoje é a África dos grandes impérios. Quando a gente pensa na África, hoje a gente pensa em pessoas morrendo de fome, crianças magrinhas com sede, mulheres magras carregando os filhos nas costas, guerras, revoluções. Mas a África já foi um continente de muita riqueza e muitos impérios poderosos. Isso foi antes do europeu chegar lá. Então, nós vamos conhecer um pouco da África antes dos europeus tomarem posse, chegarem lá. Nós temos a África, um continente imenso. Observa aqui que é uma coisa fabulosa em termos de tamanho. Existe também uma grande diversidade de climas. Nós temos aqui ao norte o deserto do Saara, nós temos aqui no centro a região das florestas, nós temos aqui, mais ou menos abaixo da parte central, a região das savanas, que a gente vê em filmes, né? Aquelas manadas de zebras, de elefantes e leões caçando, né? Então é a região das savanas. E nós temos aqui a parte sul, que é a parte onde os ingleses colonizaram, onde fica a África do Sul e alguns países que têm a língua inglesa. Mas vejam, esses povos todos que a gente hoje vê partido em pequenos países eram impérios com uma grande diversidade de línguas, uma grande diversidade de poderes. Então vamos conhecer um pouquinho. Quando a gente quer aprender sobre a África, a gente tem três fontes principais. A história oral, que é aquela do ancião, né? O cidadão mais idoso aqui, ele contando para os meninos a história do seu povo. Então, esse ancião, quando ele já está perto de partir, então ele escolhe um desses jovens para decorar a história e passar para frente. Então, a história oral. Tá? Nós temos documentos históricos também. São documentos que estrangeiros registraram suas impressões, documentos lavrados para celebrar acordos. E nós temos a arqueologia também. A África é riquíssima em material arqueológico. Então, somando tudo isso aí, a gente consegue conhecer um pouco. Nós temos a África aqui, o norte da África é a barreira entre o norte e o sul, é a parte ligada ao mar Mediterrâneo, que é a parte do deserto. Se não for um dos maiores desertos do mundo, o deserto do Saara, ele está aqui na África. É onde o pessoal utiliza os camelos, utiliza os dromedários. O norte se comunica com o sul através de troca. Então, o norte produzia sal, produzia ouro, trazia cavalos e noz de cola. O sul levava para o norte os tecidos, adornos de metal e principalmente escravos. Então a gente vai ter o escravismo presente entre os africanos. Um fator que marcou a África e ainda hoje marca é a expansão muçulmana, a expansão, o crescimento do islamismo. Então, eles vêm aqui do norte, aqui da Arábia, e eles se infiltram aqui no norte da África através de comerciantes. Os comerciantes fundavam comunidades de mercado e traziam a sua fé junto com eles. E também pregadores do islamismo, então eles trazem aqui para a África. E os reis africanos, que nós vamos conhecer alguns, eles se convertem com suas cortes. Mas por quê? Porque o islamismo era mais interessante? Não. É
porque é, a, se eles se convertessem ao islamismo, eles iam ter boas relações comerciais com os islâmicos. E os interesses também de unificar a região através de uma religião comum. Então, há um jogo de interesses, né, de ambas as partes. Mas não esquecendo que a África ela tem suas religiões tradicionais. São religiões sem hierarquia, não tem textos sagrados, não tem doutrinas. A centralidade dessas religiões africanas é o animismo, é aquela fé que diz que a árvore tem alma, a pedra tem alma, o rio. Então, os vários elementos da natureza, eles têm elemento, digamos assim, espiritual. O espiritualismo presente na natureza. Uma relação também entre o natural e o sobrenatural. Ou seja, os espíritos estão aí na natureza. Então você tem que sempre estar tentando agradar os espíritos. Há uma presença muito grande de curandeiros, de adivinhos e o culto aos ancestrais. Na África Ocidental, há a entrada do islamismo. O islamismo ele entra, forma uma intelectualidade, principalmente em Timbuktu. Existe uma aceitação por parte dos camponeses e a força do sincretismo. O que é sincretismo? É você misturar fé diferente com outra fé e fazer uma fusão das crenças. O que nós chamamos da África aqui é uma mistura de vários tipos de fé. A sociedade africana era tipo clânica, ou seja, as tribos, ou clãs, ou linhagens. As famílias eram ligadas a essas linhagens. Havia poligamia. As mulheres, elas tinham participação ativa do trabalho agrícola. Mas ao mesmo tempo que esse pessoal tinha essas ligações familiares, eles praticavam a escravidão. Antes que o europeu chegasse à África, eles já escravizavam inimigos. Então, o tráfico de escravos principalmente o comércio de mulheres. Então, nós temos aí, quando o europeu chega, só faz adaptar, aproveitar uma coisa que já era praticada. Então, vamos falar daquilo que eu anunciei no começo, que são os reinos, os reinos poderosos na região. Eles difundem o uso do ferro, dos cavalos, e essa riqueza ela cresce através do comércio. Nós estamos aqui no Golfo do Benin, no Golfo da Guiné, o reino de Gana, com vínculos especiais com o Islã. Esses foram os reinos mais fortes que nós encontramos. Nós temos também o Império Mali, riquíssimo. O Império Mali ele existiu do século XIII ao século XV. Eles conseguem vencer os ganeses. E nós temos aqui uma coisa interessante. Os imperadores do Mali, eles tinham o título de Mansa. E se destaca aqui o Mansa Musa. O Mansa Musa ele faz uma peregrinação a Meca, na Arábia Saudita, na sede do Islã, e ele leva tanto ouro que quando ele passa no Egito, ele gastou tanto dinheiro, tanto ouro, distribuiu tanto ouro, que a economia do Egito ficou abalada. Vejam então a riqueza desse reino que hoje não existe mais. O Mali é um país sem grande significação na política e na economia africana, mas foi um império poderoso entre 1200
e 1400. Nós temos também os Songhai, o Songhai, eles derrotam, eles vencem o Império Mali e eles então cediam o seu governo em Timbuktu e governam do século XV ao século XVI. E nós temos, além dos impérios, nós temos outros reinos, aliás, desculpem, reinos de pequenas cidades, de pequenos agrupamentos. Nós temos os Haussais, nós temos os Iorubás. Aliás, os Iorubás foi que deram muitos escravos para o Brasil. A língua que eles falam nos terreiros de Umbanda é o Iorubá. Então, nós temos o reino dos Iorubás, nós temos o reino de Benin, que são reinos fortes também e com uma grande movimentação comercial. A África, ela tem essa divisão que eu falei, o deserto do Saara, a região central aqui, que é a floresta tropical, que separa do centro aqui, e aqui no centro então nós tínhamos o Congo, o reino do Congo. A cidade de Bimanza, a capital do Congo, ela chegou a ter 100 mil habitantes, ou seja, era uma das maiores cidades do mundo naquela época. Então observem que a África é uma região rica, a África é uma região que merece merece ser registrado na história. E aí o europeu chega e destrói tudo isso aí. É isso aí, pessoal. Na próxima semana a gente continua. Na próxima semana a gente vai ver o papel do europeu e a sua presença que transtorna todo esse sistema. Um abraço, bom proveito para todos vocês.